veio também refletir connosco. O movimento Stop Eutanásia acaba de lançar o manifesto Humanizar Portugal. No momento em que a eutanásia vai regressar ao Parlamento, esta plataforma vem lembrar que o importante é o reforço dos cuidados paliativos e não oferecer a morte como solução para o sofrimento. Hoje nós pretendemos lançar uma nova campanha, um novo manifesto chamado Humanizar Portugal. Pensamos que perante esta gravíssima hipótese de legalização da eutanásia no nosso país e na nossa sociedade, o que há a fazer de facto é chamar a população, chamar a sociedade civil para a sensibilizar para esta necessidade de humanizarmos Portugal, de humanizarmos os nossos serviços de saúde, de humanizarmos as nossas famílias, as nossas empresas, os nossos hospitais. E isso é de facto aquilo que nos move e que nos traz hoje aqui. A apresentação deste manifesto contou com a presença de Miguel Gomes, da plataforma Profissionales por la Ética, para quem a vida não pode ser uma questão partidária. O grande reto seria romper con las dinámicas de los partidos políticos, del enfrentamiento político y generar un debate abierto, humano, porque no estamos ante una cuestión de un partido de derechas, de izquierda o liberal o como quiera, sino que es una cuestión de humanidad y de entender cuál es la mejor manera de afrontar el sufrimiento, el dolor, por el cual todos los ciudadanos pasamos de una forma o de otra. Es verdaderamente estremecedor conocer los testimonios de gente muy diversa que o bien como cuidador, o bien como enfermo, o bien como familiar, o bien como médico, tiene en su entorno muy cercano situaciones y que esto le podamos dar la solución mejor, que por supuesto, a nuestro juicio, son los cuidados paliativos. O médico Gentil Martins foi uma das presenças no lançamento deste manifesto. O cirurgião pediátrico lembrou que o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem afirma que a autodeterminação não pode sobrepor-se ao direito à vida. A própria Constituição Portuguesa diz que a vida humana é inviolável. Ora, se eu sei português, inviolável é mesmo inviolável. De maneira que isto é um erro tremendo que estão a fazer, manipulando as palavras. Quando se diz morrer com dignidade, então se eu morrer naturalmente não é digno. Eu tenho que ser morto para morrer com dignidade. Isto é um disparate completo. Usam as palavras com um significado perfeitamente deturpado para que a resposta seja a que pretendem. Isto é perfeitamente miserável e desonesto, na minha opinião. Mas a palavra também cabia a quem lida diariamente com o sofrimento. Conceição Lourenço, da Associação Filhos Sem Voz, lembrou que o Estado não se interessa pelas dificuldades de quem lida com a deficiência de um filho. Às vezes ficamos um bocado a Deus darado, o que é que devemos fazer com a nossa vida, porque não conseguimos trabalho, é complexo ter um trabalho com uma criança destas. E é complexo os custos todos acrescidos que temos inerentes à deficiência, não é? Que deveria ser o Estado a suportar. Na Constituição da República Portuguesa diz que é o Estado, cabe ao Estado a reabilitação do indivíduo. Fernando Azevedo vive numa cadeira de rodas, portador de esclerose lateral amiotrófica, deparou-se um dia com a doença, com a sua condição incapacitante e, além disso, com dificuldades económicas. Eu, nessa altura, de facto, pensei em ir lá ter com a outra rapaziada. Mas porquê? O porquê? Porque não tinha condições de vida. Que é o que eu acho que o que acontece com as pessoas e as que falam das eutanásias e querem morrer, não sei o quê, eu acho que isso só acontece. Não quer dizer que não haja uma pessoa ou outra que tenha mesmo essa ideia. Mas só acontece porque as pessoas não têm condições de vida. E o que eu costumo dizer é, os nossos políticos e algumas pessoas que são a favor dessas coisas, dizem que as pessoas devem ter uma morte digna. E então eu pergunto, então porquê uma morte digna e não uma vida digna? Porque se ajudarem as pessoas a ter uma vida digna, automaticamente a morte quando vier, que essa é certa, para todos, ora ela será digna também. O movimento Stop Eutanásia recusa o recurso ao referendo e tem privilegiado o contacto direto com os deputados e forças políticas para que reconsiderem as determinações partidárias e defendam a vida.
Nós tivemos, desde o princípio dessa hipótese, a posição de sermos contra o referendo. Não aceitamos, não pode a vida ser referendável. Além do mais, é uma tentativa de trazer e de transferir aquilo que é uma questão moral e ética para o domínio político, e isso é um erro gravíssimo. O Manifesto Humanizar Portugal volta a recordar a Constituição Portuguesa, que defende a vida e, ao invés da eutanásia, apela ao Estado para que promova o acesso aos cidadãos a uma rede nacional de cuidados paliativos.